Olha, mais um golaço aí do Flávio Dino, do Ministério da Justiça e da Polícia Federal aqui no governo Lula. Um delegado, que é o terror da família Bolsonaro, acaba de ser promovido. Esse delegado, em 2019, ele protagonizou, não porque ele quis, uma polêmica com o Bolsonaro. O que aconteceu? Ele foi o primeiro delegado da história a ser demitido publicamente por uma declaração, não dele, mas do presidente. Em 2019, a Polícia Federal começou a investigar paralelamente o caso Marielle. Não em si o caso Marielle, mas que haveria algum tipo de quadrilha que estivesse ali tentando encobrir quem é o real assassino da Marielle. E a Polícia Federal conseguiu chegar na conclusão de que, olha, teve gente que realmente interferiu nas investigações do caso Marielle. Pois bem, em meio a isso, a Polícia Federal do Rio de Janeiro também começou a investigar o caso das rachadinhas do Queiroz, em parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Em meio a tudo isso, eu vou te mostrar aqui uma declaração do Jair Bolsonaro na época, e você vai entender o que aconteceu. Vamos lá. Isso, inclusive, causou uma saia justa entre o Bolsonaro e o então ministro Sérgio Moro. Foi talvez a primeira vez que o Sérgio Moro realmente se humilhou ali para o Bolsonaro e rastejou para o Bolsonaro. Olha só a declaração do Bolsonaro na época sobre esse delegado. Eu trocar hoje, qual é o problema? Está na lei. Eu que indico e não o Sérgio Moro. Ponto final. Eu que indico e não o Sérgio Moro. Aí ele fala, tá na lei, eu troco quem eu quiser, eu que indico e não o Sérgio Moro. Isso foi em agosto de 2019. Ou seja, este delegado conduziu aí 2 investigações em menos de 8 meses do governo Bolsonaro. Ele já estava indo para cima em 2 flancos diferentes. Caso Marielle e caso Flávio Bolsonaro. Pois bem, o Bolsonaro o demitiu por falta de produtividade. Não foi falta, não. Ou melhor, não foi falta, foi problemas de produtividade. Eu comecei a ler hoje matérias da época e aí eu vi que a justificativa eram problemas de produtividade. Depois a Polícia Federal negou que tivesse problema de produtividade. Aí eu entendi, não era falta de produtividade, era problema. A produtividade do delegado estava sendo ruim para a família Bolsonaro. Agora, lembre-se você de como estava a situação do Brasil em 2019, a situação política. O Bolsonaro tinha amplo apoio de toda a grande mídia, tinha amplo apoio do mercado financeiro, tinha amplo apoio do Centrão. Esse pessoal aí da Frente Ampla que tá com o Lula agora, tentando enquadrar o Lula, estavam todos com o Bolsonaro. Esses analistas aí da mídia que falam, olha, o Lula reclama demais dos juros, estavam todos com o Bolsonaro, 100% fechados com o Bolsonaro em 2019. Bolsonaro tinha a faca e o queijo na mão e foi eleito com o apoio de todos esses aí. Mesmo assim, esse delegado, o nome dele é Ricardo Saad, o delegado Ricardo Saad foi para cima do Bolsonaro da maneira que dava. Ele era o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, ele deixou a Polícia Federal trabalhar. Não é que ele foi para cima, ele falou, olha, eu vou abrir as investigações e eu vou para cima agora com tudo. Não, ele deixou a Polícia Federal trabalhar. E, obviamente, se o superintendente da Polícia Federal, ele deixa que as investigações avançam. Se ele começa a minar aqui e ali, a investigação já morre no comecinho. No caso, ele deixou. Naquela época em que estavam todos com o Bolsonaro, em que até as pessoas de esquerda tinham medo de falarem que eram contra o Bolsonaro, tinha gente com medo de sair na rua de roupa vermelha ou com estrelinha do PT, era assim em 2019. Você deve se lembrar muito bem. Esse cara já é pra cima do Bolsonaro. E agora, ele foi, eu vou te mostrar aqui a foto dele, ele foi promovido? Ele foi promovido, dá pra ler aqui, a diretoria do comando ao combate ao crime organizado e a corrupção. Tem uma coisa, esse é o setor que investiga pessoas que têm foro privilegiado ou que são ligadas a pessoas com foro privilegiado na Polícia Federal. Ele vai para cima do Bolsonaro, que tinha foro privilegiado e que é ligado a uma gama aí de deputados, uma lista aí de vários deputados, senadores que ajudaram o Bolsonaro na tentativa dele de golpe de Estado. Então, ele é quem vai chefiar toda essa sessão agora na Polícia Federal. Agora eu vou te falar, tem bolsonarista que não vai nem dormir hoje à noite. Por quê? Porque, olha, péssima notícia para eles. É um cara que não tem medo e já mostrou isso, porque na época em que todo mundo estava ao lado do Bolsonaro, quando eu digo todo mundo, os moderados de hoje aí da grande mídia, os moderados do mercado financeiro, esses todos estavam com o Bolsonaro, até os moderados, imagina os mais radicais. Ele já ia para cima do Bolsonaro. Imagina agora que não estão todos com o Bolsonaro. Pelo contrário, quase todo mundo está contra o Bolsonaro, até
esse pessoal da grande mídia, do mercado financeiro que está tentando enquadrar o Lula, usando as declarações dele sobre o Banco Central para enquadrar o Lula, estão aí endeusando agora o Bolsominion Campos Neto, presidente do Banco Central. Até esses aí, que são os mais aí radicais aí da grande mídia, eles estão contra o Bolsonaro na parte do golpismo e dos seus crimes. Até esses. Agora imagina, quando está todo mundo contra, o que esse delegado aí, com autonomia agora, e sendo chefe da Divisão Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, o que esse cara não vai fazer com os bolsonaristas? Olha, para você ver, essa semana aí teve já denúncia contra o ex-presidente Mourão, que tem foro privilegiado, viu? É senador. O Mourão usou, em ano eleitoral, R$1.700.000 no cartão corporativo. Usou R$4 milhões em 4 anos. Gastou R$300.000 só com comidas de luxo e vinhos caros. Esse, o general Mourão. Isso sendo investigado, principalmente ele ter gasto tanto em ano eleitoral e alguns gastos que são assim inexplicáveis, isso sendo investigado pela Polícia Federal, tem aí chance de uma punição boa aí pro Mourão. Eu vou te falar, se tivéssemos um governo, vamos supor, um governo do tipo Temer, um governo aí de centro-direita, Tebet, uma coisa assim, eu diria, olha, vão investigar e tudo mais, só que vai chegar lá na frente, talvez faça um acordo, porque muitos desses governos aí de direita e centro-direita, muitas vezes investigam o pessoal do centrão, o pessoal da própria direita, para chegar lá na frente e fazerem acordos. É isso, acordos políticos e enterrarem tudo. E já nos governos do PT não tem essa não. Inclusive a Dilma caiu, quando a Dilma caiu, as gravações mostraram que era um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, para tentar salvar os políticos corruptos. Então tinha que tirar a Dilma, porque com a Dilma não dava. Aí tinha que tirar também o Teori Zavascki, lembra disso tudo? Então, no governo Dilma, assim como no governo Lula, não tinha acordo não. Quem cometia era preso, quem era pego era preso. Agora voltou essa época, quem for pego será preso. E quem cometeu todos os crimes possíveis, imagináveis nos últimos 4 anos? Eu te falo, família Bolsonaro e seus aliados. Aí tem uma coisa, esse delegado, naquela época, ele estava investigando o caso Queiroz, o caso das rachadinhas. Ele estava ajudando o Ministério Público, exatamente nas quebras de sigilo, a fazer as ligações, as conexões, porque muitas coisas o Ministério Público não tem poder de ver, então precisava da Polícia Federal para ajudar. E aí ia fazer as conexões das quebras de sigilo, porque vamos lembrar que naquela época o Ministério Público tinha quebrado o sigilo de 98 pessoas ligadas ao Flávio Bolsonaro. Do Flávio, do Queiroz, da esposa dele e de vários ex-funcionários e pessoas ligadas. E aí descobriu-se todo aquele mega esquema das rachadinhas, descobriu-se que aquele esquema tinha ligação com as milícias do Rio de Janeiro, que aquele esquema abastecia algumas milícias, que parte do dinheiro era lavado pelas milícias, parte do dinheiro era lavado na compra de imóveis e na loja de chocolate do Flávio. Tudo isso foi descoberto graças à ajuda da Polícia Federal e do delegado Ricardo Saad, que era o superintendente do Rio de Janeiro. Mesmo depois da Polícia Federal sair do caso, quando o Bolsonaro trocou o superintendente, que foi em 2019, o Ministério Público já tinha feito uso das informações. Obviamente, aí a investigação sem a Polícia Federal perde um pouquinho do seu poder, mas a investigação continuou, chegou na prisão do Queiroz e aí o Bolsonaro fez acordo lá com o corrupto lá do STJ para soltar o Queiroz e para enterrar o caso. Acordo esse que pode ser desfeito a qualquer momento. Lembra, eu falei aqui faz alguns dias do contexto no Rio de Janeiro. Hoje, o Ministério Público do Rio de Janeiro está aparelhado ao lado do governador Cláudio Castro. Cláudio Castro está saindo da base do Bolsonaro e está cada vez mais chegando ao encontro do Lula. Inclusive, quando eu fiz um vídeo sobre o assunto, logo depois de fazer o vídeo, dia seguinte estava junto Cláudio Castro e Lula tirando foto sorrindo. O Cláudio Castro está para sair do PL, que é o partido do Bolsonaro, e para o PSD, que é o PSDB de dado, que é o partido do Kassab, que é um partido da base de apoio ao Lula. Se não, talvez ele vá para o MDB, que também é um partido que vai apoiar o Lula no Congresso Nacional. Então ele está saindo e cada vez mais pendendo para o lado do Lula. Parte do que quer o Cláudio Castro é enterrar o bolsonarismo para ele, Cláudio Castro, colher os louros de tudo que é o bolsonarismo. Então, ele com o Ministério Público ali aparelhado, ele pode ir para cima do Bolsonaro no que der. E agora ele tem a cooperação da Polícia Federal. No caso Marielle, ele, o governador do Rio de Janeiro, se reuniu com o Flávio Dino e falou, ó, vocês estão convidados aí, entrem no caso. Hoje, o caso Marielle não tem nenhum promotor, nenhum. Dos promotores do grupo de combate à corrupção, quase todos se demitiram quando o Cláudio Castro aparelhou o órgão. Agora, combate à corrupção, combate ao crime. Quase todos se demitiram.
E aí, o caso Marielle, no caso, os 8 promotores do caso também se demitiram das suas funções, ficou sem promotor. Então vai entrar a Polícia Federal e quem vai ser aí o chefe de crime organizado? O terror do Bolsonaro. Lembrando que durante o caso Marielle, foi provado pela Polícia Federal, investigação que só ocorreu graças a esse delegado, que autoridades, aí não sabe bem quais, mas sabe a ligação dessas autoridades, estavam tentando interferir nas investigações do caso para incriminar uma determinada pessoa que chegou, eu lembro isso, cheguei a fazer um vídeo, faz 4 anos em quase, foi 3 anos e meio, um vídeo em 2019 dizendo, olha, as investigações apontam para um vereador do Rio de Janeiro, vereador tal, poderia ser ele, uma família aí com vários políticos. E aí eu falei, mas tem muita coisa desencontrada, é tudo por conta de um testemunho. A Polícia Federal descobriu que o testemunho era uma coisa ali fraudada exatamente para levar a Polícia do Rio de Janeiro, o Ministério Público, por um lado diferente ali na investigação. Então tem gente graúda atrás do caso Marielle. Quem você acha que é? Já expliquei aqui o caso 1000 vezes. É muito difícil falar desse caso sem citar a família Bolsonaro. Então agora a situação é essa. O delegado Saad, com o poder, vai para cima. É mais uma mudança ali na equipe. Veja, estamos aí no meio de fevereiro e ainda estão mudando cargos na Polícia Federal. Não foram feitas ainda todas as mudanças de cargos que têm que ser feitas. Não foi feita ainda a desbolsonarização completa. Vai demorar alguns meses, viu? Calma, paciência. Mas olha, é mais material humano para ajudar nas investigações. Eu estou falando isso aqui há semanas, desde que começou o governo Lula. O seguinte, olha, são milhares, literalmente milhares de investigados no caso dos atentados terroristas aí. Antes dos atentados terroristas eram os atos antidemocráticos. Agora são atentados terroristas, depois do dia 8. São milhares de investigados. Agora imagina que a Polícia Federal apreendeu 1.500 telefones celulares. Imagina o tanto de conversa que não tem aí. Agora imagina que estão sendo feitas operações de busca e apreensão praticamente todos os dias. Sexta-feira teve uma operação. Essa semana já teve outra, mirando 15 endereços, prendendo 8 terroristas, tudo mais. Você está tendo cada vez mais operações. A investigação é muito, muito grande pelo volume de dados que eles estão analisando ao mesmo tempo. Então, quanto mais delegados, agentes que forem mobilizados para isso, mais rápido a investigação vai acabar. Então, é uma grande notícia que o delegado Ricardo Saad seja promovido e esteja agora ajudando nisso. Porque eu vou te falar, se ele foi promovido ao cargo agora, é porque muito provavelmente quem estava no cargo nos últimos 2, 3 anos, que foi nomeado pelo Bolsonaro, não era alguém que estava lá querendo ajudar muito nas investigações dos atos terroristas, você concorda? Então saiu um bolsominion e entra um cara que é o terror da família Bolsonaro. Vou te falar, lá na Flórida não devem estar dormindo. O Flávio Bolsonaro entrou em desespero. O Flávio Bolsonaro está em pânico com isso tudo que está acontecendo. Ele, ao vivo, numa entrevista para o Poder 360, começou a gaguejar assim, a falar, se meu pai foi preso vira Marte, não sabemos o que acontece aí no Brasil. Foi só perguntar de uma possível prisão do pai dele que o Flávio começou a pular assim na cadeira. Começou a ficar nervoso, Flávio Bolsonaro. E aí, o que acontece? É por conta dessas últimas notícias. A família Bolsonaro está tentando de todas as maneiras emplacar no noticiário, eu falei isso aqui em alguns outros vídeos, emplacar notícias que façam com que os militares contactem o Bolsonaro e deem algum tipo de ajuda à família Bolsonaro para que tenha anistia pelo menos para o Bolsonaro e seus filhos. Não é o que está acontecendo. Agora lembre-se, o Flávio Bolsonaro comprou uma mansão. No meio da pandemia, o Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 14 milhões de reais que disse que comprou por 6. Disse que comprou por 6, custa 14. Tá. Isso tudo foi no meio da pandemia, então faz o quê? 2 anos e meio. 2 anos. Tá. Agora lembre-se, se teve algum crime nessa compra, ou se ele cometeu algum crime durante o governo do pai dele, lembre-se que muitos bolsonaristas que cometeram crimes, cometeram porque estavam certos à impunidade, achando que o Bolsonaro ia se perpetuar para sempre no poder. Então, se o Flávio foi um desses, ou o Eduardo Bolsonaro, saiba agora quem é o delegado que vai para cima dele. E se tiver qualquer crime envolvendo corrupção, saiba que é um cara que tá ali na cola de corrupto, que não vai ter problema nenhum em pedir prisão, em ir para cima, em mandar a Polícia Federal fazer visitinha na mansão, na casa aí dos parlamentares. Então, a partir de agora, realmente, meio de fevereiro, 45 dias do governo Lula praticamente, podemos dizer, o jogo está virando. Hoje a Polícia Federal não é uma Polícia Federal que vai ficar
que vai ficar com delegados tendo medo de investigar o Bolsonaro, que vai ficar fazendo vista grossa para os crimes do Bolsonaro. Não. Hoje já podemos falar que as mudanças de cargo feitas, o jogo já está virando. Eu não posso falar que virou por uma questão. Tem centenas, literalmente centenas de agentes, dezenas de delegados que estão debruçados sobre os crimes do dia 8 de janeiro. Então não tem como eles se debruçarem agora sobre todos os crimes cometidos 4 anos atrás. Tem equipes em alguns crimes que são públicos, tem investigação aqui, investigação ali, mas é o que eu falei. São algumas centenas de pessoas para muito crime. Então vai acabar demorando, mas calma, viu? Muita calma. Isso tudo vai ser investigado. Não vão deixar nada para trás, viu? Não vão deixar nada para trás. Peço aí sua inscrição no canal. Falou!